A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro de Josué, do capítulo 6 ao capítulo 10. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Josué, capítulo 6. A destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou aos sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passa adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E o Senhor e os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas. E a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas iam os sacerdotes. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. E entraram no arraial e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e voltaram para o arraial. E assim fizeram 7 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando o sacerdote pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com elas estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro, os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e os muros caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente, ao fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até ao boi, gado miúdo e ao jumento. Raabe é salvo. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinha espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe, teu pai, sua mãe, seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Então somente a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo Josué os conjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Capítulo 7. O pecado de Assã. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Assã, filho de Carme,
Carme, filho de Zade, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: sobe e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba uns 2.000 ou 3.000 homens para ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Antes nós estivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direis? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, furtaram, mentiram e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigar o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos seus inimigos não poderá suster-se, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casa, e a casa que o Senhor tomar se chegará por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. A tribo de Judá foi tomada, e fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. Fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Assã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Assã: filho meu, dá, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel. Faze confissão perante ele e declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes. Respondeu Assã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e a puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Assã, filho de Zera, a prata, a capa, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo o Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-lo, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chamou o Vale de Acor até o dia de hoje. Capítulo 8. A destruição de Ai. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, e levanta-te, sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e ao seu rei, como fizeste a Jericó e ao seu rei, salvo que, para vós, tomareis os seus despojos e o seu gado, pões emboscada a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valorosos, e enviou-os de noite, e deu-lhes ordem, dizendo: olhai, ponde-vos de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos alongueis muito da cidade, e estai todos vós atentos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando nos saírem ao encontro como antes, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que o tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como antes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vou-la dará nas vossas mãos. E será que tomando a vós a cidade, queimá-la-eis, conforme a palavra do
do Senhor fareis, olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram ele e os anciões de Israel adiante do povo contra Ai. E subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele. Aproximaram-se e chegaram de frente da cidade e alojaram-se do lado norte de Ai, e havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e pô-los de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. E puseram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite até ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e todo o seu povo se apressaram e se levantaram de madrugada. E os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ao tempo determinado, de fronte das campinas. Porém ele não sabia que se achava uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel fingiram estar feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e seguiram a Josué e foram afastados da cidade. E nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel. E deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e estendendo ele a sua mão, correram e entraram na cidade e a tomaram, e apressando-se puseram fogo na cidade. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam e viram que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugiam para o deserto se voltou contra os que os seguiam. E vendo Josué e todo o Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram aos homens de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde os tinham seguido, e havendo caído todos ao fio de espada até serem consumidos, todo Israel foi para Ai e a feriu a fio de espada. E todos que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão que estendera com a aliança, até destruir totalmente todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai, a tornou no monte perpétuo em ruínas até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde. E ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele uma grande montão de pedras até o dia de hoje. A adoração em Ebal. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com seus anciões e seus príncipes e seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais, metade dele de frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo que estava escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, os meninos, os estrangeiros que andavam no meio deles. Capítulo 9. O acordo com os gibeonitas. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa da grande mar e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial de Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: talvez habitais no meio de nós. Como, pois, faremos acordo convosco? Disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? E
E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente nas nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, ei-los aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. Essas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, porque partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, e as suas cidades eram Gibeão, Sefira, Bierote e Kiriat Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe disseram. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganaste, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda esta terra, e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão, faze-nos aquilo que te parece bom e reto. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Capítulo 10. Gibeão é cercada por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Roão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: sobe a mim e ajudai-me. Firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retireis as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitavam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Aron, e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, que é a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos mais do que morreram das pedras da Saraiva, do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol detém-se em Gibeão, tu, lua, no vale de Aljalom. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Josué mata os 5 reis. Aqueles 5 reis, porém, fugiram
fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. E disse, pois, Josué: arrastai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém vós não detenhais, persegue os vossos inimigos, e atacai os que vão ficando atrás. Não os deixe entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande matança, até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abre a boca da cova e trazei-me para fora aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhes aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: chegai e ponde os vossos pés sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre o pescoço deles. Então Josué lhes disse: não temais nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso Josué os feriu e os matou, e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados no madeiro até a tarde. E sucedeu que, ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirasse dos madeiros, e lançaram-nos na cova, onde se esconderam, e puseram grandes pedras na boca da cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, e feriu-a a fio de espada, bem como o seu rei, totalmente a destruiu com todos que nela havia, sem nada deixar, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu a fio de espada, a ela e a todos que nela estavam, sem nada deixar, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbana a Laques, e sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laques nas mãos de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio de espada, a ela e a todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Líbina. Então Hurão, rei de Gezer, subiu a ajudar Laques, porém Josué feriu a ele e ao seu povo, até não lhe deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Eglon, e sitiaram, e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio de espada, e a todos os que nela estavam destruiu totalmente no mesmo dia, conforme a tudo que fizera a Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram a fio de espada, assim ao seu rei como todas as suas cidades, e a todos os que nela estavam, e ninguém deixou com vida, conforme a tudo que fizera a Eglon, e a destruiu totalmente, a ela e a todos que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir, e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada, e a todos os que nelas estavam, destruiu totalmente, nada deixou, como fizera a Hebron, assim fez a Debir, e ao seu rei, como fizera a Líbina e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul, as campinas, as descidas das águas, e a todos os seus reis. Nada deixou, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Amém, glória a Deus, aleluia.